pensar em termos de formação e quando que eu comecei a pensar no assunto, eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida. Eu comecei a trabalhar como programador na empresa do meu tio no Rio de Janeiro, chamava Telesoft. Eu era programador lá e um dia ele chegou, a gente estava trabalhando montando um sistema de hipertexto, que na época era uma ideia super revolucionária. Você, como assim, um texto que tem a palavra sublinhada, você clica nela, vai para outra palavra, isso era uma coisa incrível. E eu trabalhava como programador lá, ajudando a trabalhar com isso. Eu comecei a me interessar pela parte gráfica, com tipografia, com imagens. E um dia o meu chefe, que era o meu tio também, ele chegou e disse: Olha, acabei de vender um patrocínio aqui para um software de plantio de soja. E ele falou: Acabei de vender para uma empresa de defensivos agrícolas, vender um patrocínio aqui. Você vem aqui, você gosta de desenhar, você é mais criativo, você programa também. O que que a gente faz para botar esse patrocinador aqui? Eu sei que ele falou assim: Eu não sei qual é a ideia, mas eu sei que não dá para ser igual comercial na televisão, porque a gente não tem resolução para isso. Não dá para ser igual impresso, coisa de revista, porque não vai ficar bonito igual, que é tudo preto e branco, preto e verde, né? Tem que achar uma maneira melhor. E aí eu falei assim: não, vamos fazer um jogo, porque aí deixa as pessoas brincarem com isso. Aí eu programei o jogo e funcionou. E aí depois as pessoas ligavam para a gente para dizer assim: olha, meus funcionários passam mais tempo jogando do que usando o programa, tirando com piada, mas meio sério assim também. E aí eu lembro do dia que eu indo para o carro com meu tio, e ele falou assim, ele comentando assim: cara, isso aqui pode ser uma coisa especial, porque a propaganda pode não ser para sempre uma coisa de você pegar e assistir ou ver. Talvez um dia ela seja isso que você possa interagir com ela. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Anos depois, a internet chegou no Brasil, né, lançou a web no mundo como um modo gráfico da internet, e 3 agências abriram, botaram um site no ar imediatamente. Foi a W Brasil, a Artplan e a DM9. Aí eu mandei e-mail para todas elas e disse: olha, eu sou programador, eu entendo desse negócio aqui, eu conheço, tenho estudado essa coisa de internet, eu acho que tem a ver com propaganda, porque eu já fiz uns trabalhos sobre isso, onde as pessoas interagem com a propaganda, não só assistem. Eu acho que isso aí vai ter a ver com propaganda. Se vocês quiserem, a gente conversa. A W nunca me escreveu, a Arquiplano me escreveu, a DM9 me escreveu em 1 hora. No dia seguinte, me botou no avião, eu fui para lá, fiz uma entrevista, no outro dia eu estava contratado. Aí eu mas eu preciso tirar férias, né? Então eu tirei eu estava com uma viagem marcada com um amigo, com meu irmão, aí eu fui tirar férias, fui para São Francisco, passar uns dias lá antes de voltar para casa, voltar para São Paulo, mudar do Rio para São Paulo para trabalhar. Então, voltei para São Paulo. Eu era, na época, pelo que eu lembro, pelo que eu sei, pode ser que não seja, e que tenha outros casos, mas entre as agências grandes, a Demenor foi a primeira agência que contratou uma pessoa para cuidar de internet. E eu trabalhava junto com o pessoal de IT, o pessoal de operações, de TI da agência mesmo. Aí depois você não é daqui, vai trabalhar com atendimento. Aí eu trabalhei no atendimento um tempinho, falei assim: você não é daqui, vai trabalhar na mídia. Eu trabalhei na mídia, eu fui demitido de todos os departamentos da agência até ir parar na criação. E era assim: eu trabalhava até às 6 horas da tarde, e eu queria trabalhar na criação, né? Então, eu trabalhava no meu departamento, onde tinham me aceitado até às 6. Às 6 da tarde eu dava tchau para todo mundo, botava minha pastinha debaixo do braço, saía por uma porta, entrava pela outra, ia para a criação. Sempre tinha gente trabalhando e eu ia trabalhar no meu segundo turno. Aí ajudar quem estava trabalhando lá e tudo. Aí um dia, o Tomás Lorente, que era o diretor de criação lá na época, ele me chamou e falou assim: olha, tem esse job aqui, você pode fazer isso aqui, faz isso aqui para mim. Aí eu falei assim: olha, tá bom, eu vejo amanhã, amanhã, no final do dia, eu volto aqui e eu começo. Ele falou: mas por que só no final do dia? Ele falou: porque eu trabalho na mídia. Disse: não, você trabalha na mídia, não, você trabalha aqui. Eu falei: não, eu trabalho na mídia. Ele falou: não, você agora está trabalhando na criação. Aí mudaram a minha mesa para a criação, por conta disso.
E aí eu passei a fazer 2 cursos na criação direto. Comecei a fazer isso. No ano seguinte, o Festival de Cannes abriu a categoria de Cyber. E a gente tinha acabado de lançar o site da Semana da Criação Publicitária. Então, a gente pegou, fez o site, tudo. Eu tinha uma campanha feito sobre o Márcio e o Drauzio, que fizeram, o Drauzio Gragnani e o Márcio Ribas fizeram uma campanha de mídia impressa toda. E eu falei assim: eu acho que dá para fazer isso legal online. Ele sentou, conversou e fez junto lá. Aí pegou, primeiro ganhou o Leão de Ouro em Cannes, no Cyber. Não só ganhou o Leão de Ouro, como naquele ano a DM9 ganhou 8 leões no festival como um todo, em press e filme, como tinha na época, e mais com esse leão extra, foi o nono, virou agência do ano. A segunda agência no mundo inteiro foi a Almap com 8. Então, aquele leão, e não ganhou nada, sabe? Então, aquele leão, sozinho, determinou, foi o desempate. Aí foi aquela, nossa, agora todo mundo passou a prestar atenção, vamos ser, não sei o quê. No ano seguinte, a mesma coisa aconteceu. Todo mundo preparou as inscrições. Eu falei, põe as minhas coisinhas aqui também. A gente pegou, fez a campanha para o UOL, ganhou ouro outra vez, a DM9 outra vez, agência do ano. E com exatamente os pontos daquele ouro de vantagem para o segundo colocado. E aí foi agora a coisa começou a acontecer, todas as agências começaram a contratar gente, estão vendo, acontecendo. E aí aconteceu, nesse meio tempo, foi quando a DDB comprou a DM9, os sócios foram embora, e aí começou a acontecer uma movimentação os sócios, o Nizam e o Guga, saíram da DM9 e me chamaram para dizer: olha, eu vou montar um provedor aqui. Você não quer vir com a gente? Eu falei assim: não, não quero ir montar o provedor, não, mas a gente pode fazer o seguinte: eu monto uma agência especializada nisso e vocês me contratam, vocês contratam a minha agência. E aí vocês entram de sócio da agência, contratam a agência, tudo bem, beleza. Nessa conversa, vamos fazer. A gente fez uma associação com uma agência que já existia para pegar, comprar e remontar, que era uma agência que se chamava Medialog. Ela foi comprada e virou a agência Clique. A agência Clique, nesse meio do caminho, montou esse projeto escondido, e esse projeto escondido virou o IG. Foi o lançamento da internet gratuita no Brasil. A história do IG sozinha já dá uma boa história, mas acelerando, nesse primeiro ano, quando a gente tinha mais ou menos 7, 8 meses de vida de agência Clique, a agência Clique foi a agência mais premiada do mundo no Cyber Lions. Só a gente ganhou mais prêmios do que a Inglaterra. E a Inglaterra foi depois do Brasil e dos Estados Unidos, foi o terceiro país que mais ganhou. Então a gente ganhou muito, a gente passou a régua lá. E aí isso botou a agência no mapa, colocou, está indo super bem. Mas teve uma hora que eu passei a falar: olha, isso aqui não é o que eu quero ainda, porque o mercado brasileiro, nesse aspecto digital, ainda é muito subordinado ao mercado sul-americano, que é subordinado ao mercado, e aí tem muito grau de aprovação. Eu queria ter uma experiência internacional. Então, comecei a procurar e descobri um amigo meu que tinha saído da Frame Fab na Dinamarca para ir trabalhar numa agência em Nova York, abriu um escritório em Nova York de uma agência inglesa chamada KKA. Aí eu falei: poxa, se eu souber de alguma coisa, eu estou procurando. Ele falou: eu te apresento meu chefe. Mesma coisa também, falamos no dia seguinte, o chefe dele me escreveu, eu entrei no avião no outro, vim para Nova York, conversei, e aí ele falou assim: olha, se você quiser ir para Londres, para Nova York, para São Francisco, para onde você quer ir? Eu falei: eu vou para São Francisco, porque eu prefiro ir para o headquarter da empresa onde tem estrutura, porque eu não quero montar uma coisa do zero sem conhecer o mercado. Aí eu falei: mas você já montou a agência e tudo? Mas eu falei: mas tem que ir um passo depois do outro. Não quero dar 2 passos de uma vez. Fui, trabalhei na KQA por 3 anos, 4 anos, mais ou menos. E aí, lá eu conheci o meu pai. Eu era o diretor de criação geral da KQA em São Francisco.
E o presidente da AKQA, que era que tocava toda a parte de novos negócios, que era uma coisa que eu me envolvia muito, começou na semana anterior a mim. Então a gente começou mais ou menos na mesma época, se odiou, porque eu achava que ele ia querer mandar em mim, ele achava que ia querer mandar nele. E a gente não se bicava até que um dia a gente fez um trabalho junto para a Red Bull, que virou um filme, um longa-metragem, que aí eu olhei e falei assim, é isso que eu quero fazer da vida, é usar o digital nesse jeito, para gerar conteúdo que as pessoas vão querer. Eu acho que isso é o futuro da propaganda. E ele teve a mesma sensação. E aí um dia a gente sentou para conversar e falou assim, olha, nós dois já tivemos agência, já fizemos, criamos uma coisa, vendemos, e a gente trabalha muito melhor junto. Eu sei que no início foi esquisito, mas a gente se complementa. Eu vendo o trabalho que você faz trabalho que eu vendo. Será que não está na hora de fazer alguma coisa junto? Nessa época foi mais ou menos quando o grupo Isobar comprou a agência Clique, e a Isobar foi o mesmo grupo. O grupo Aegis, que é dono da Isobar, foi o mesmo grupo que comprou a agência dele em São Francisco. Esse cara que eu estou falando, que era o presidente da AKQA, o nome dele é Andrew Odell, que é hoje o meu sócio na Pereira Odell. Então, a gente, nessa conversa, ele disse, olha, eles compraram a mesma... A gente é meio primo, né? Compraram, a mesma empresa comprou. Aí, nossa, será que não está na hora de fazer uma de novo? É claro, agora eu já estou me sentindo melhor, já estou bem aqui, já entendo do mercado e com um sócio que conheça as pessoas, eu vou fazer. Aí topamos, fizemos, começamos a conversar, pegamos investimento do Grupo ABC de novo, e montamos a saímos, pedimos demissão da EQQA, o mundo estava lindo. Pedimos demissão em janeiro. Abrimos a agência em abril, mas nesse meio tempo a recessão bateu, mas claro, não tem o que fazer, a gente vai abrir, vamos lá. E aí, só que isso acabou sendo positivo para a gente, porque era uma época onde estava todo mundo segurando no freio de mão, e a gente não tinha freio para segurar, ele estava caindo de rolimã, né? Só dá para descer. E foi, né? Não tem freio, vamos. Fomos, seguimos, saímos por conta disso, a gente saiu, no dia que a gente abriu, saiu uma matéria no Wall Street Journal falando assim, sobre esses malucos que estão abrindo uma agência na recessão. E isso colocou a gente no mapa também, começando a fazer, o trabalho começou a ganhar destaque. Anos depois, ganhamos um Grand Prix triplo em Cannes, ganhamos um Emmy com os trabalhos que a gente fez para a Intel, fizemos um longa-metragem com o Werner começou a dar uma presença muito maior para a gente, virou um player muito grande, com uma representação boa. A gente abriu o nosso escritório em Nova York. Recentemente eu mudei para Nova York para ficar mais próximo dele. Aí, quando eu mudei, a pandemia desfez essa ideia do que é um escritório, mas é bom porque aí o Andrew fica no fuso horário da Califórnia, eu fico no fuso horário do East Coast aqui. A gente começou a tocar uma agência distribuída pelo país. E no meio dessa confusão também toda, no meio quando começou a pandemia, a gente começou a conversar com um grupo alemão, que é o Grupo Service Plan, porque a gente sentia que tinha uma oportunidade grande de ter uma participação mais mundial. E eles tinham uma grande operação mundial que não conseguiam pegar contas globais se eles não tivessem a presença nos Estados Unidos, que eles não conseguiam entrar. Então, a gente começou a conversar e fez um acordo lá, disse, olha, por que vocês não compram a parte do ABC e viram os nossos sócios, porque eu acho que o negócio passa a ter mais sinergia. Eles fizeram demorou um ano e pouco, quase 2 anos a articulação desse negócio, começamos a aparecer, e aí esse ano foi o primeiro ano que a gente entrou em Cannes como grupo, como parte do grupo Service Plan, como agência independente, e logo no primeiro ano juntos ganhamos a agência independente do ano no festival. Então, até agora tem sido, eu diria que assim, eu tive sorte várias vezes de fazer a escolha sem nem saber o que estava acontecendo, e aí foi no momento certo e a coisa aconteceu muito mais rápido do que eu esperava. Mas isso tem a ver com estar cercado de gente boa, de não estar... E ter um pouco de ingenuidade, não estar nem estar entendendo qual é o tamanho do buraco que eu estou me metendo até estar dentro dele. Mas aí também, depois já tiver,
de novo, você está no carrinho de rolimão, só não tem freio, então abre um sorriso e aproveita o vento. O mundo do marketing é a minha carreira, eu devo tudo a essa indústria, né? Eu sou escritor também. Um dos meus trabalhos, isso aqui, ó, um dos meus trabalhos de, de quando eu estou de folga é escrever. Eu escrevo meus romances lá e publico. O meu primeiro livro demorou 10 anos para ser publicado, porque ele era um livro sobre mitologia africana e os editores não sabiam se ia ter mercado no Brasil, e eu dizia que ia ter, eles diziam que não, eu dizia que ia ter, eles diziam que não, e aí o escritor novo, era muita coisa, muito risco para os editores é, comprarem de uma vez só. Aí um dia aconteceu de ganhar um M aqui no mercado americano. Eu falei assim, agora eu vou fazer, vamos ver o que acontece. Eu comecei a escrever para as editoras de novo, e disse, olha, escritor que ganhou o M aqui, não sei o quê, tem um livro para publicar. E aí aí todo mundo passou a querer. E aí fui, negociei, escolhi uma editora e pegamos, publicamos. O livro foi uma trilogia, todos eles entraram na lista do best-seller. E aí depois eu publiquei um quarto numa editora nova também, entrou e foi super bem recebido. Só consegui criar essa carreira de escritor, que é uma grande paixão minha, por causa do marketing, por causa daquele M lá atrás. Os livros também só viraram best-seller porque assim, eu gosto de acreditar pelo que os leitores me dizem, as pessoas gostam do livro. Mas, além disso, tem o fato de que eu sei promover o livro, eu consegui fazer o trabalho de como posicionar o livro, de como pensar o livro, de como pensar o leitor, de como conversar com esse leitor. Isso me ajudou muito como autor. Minha carreira no mundo do marketing me ajudou muito, como autor, a promover e colocar o livro na mão das pessoas e fazer com que as pessoas certas lessem para que elas pudessem gostar. Então, eu diria que não tem nada na minha vida que não seja influenciado pelo marketing. Até minha família. Assim, eu conheci a minha mulher por pela agência. Eu estava trabalhando na agência e ela trabalhava numa produtora e foi lá conversar comigo para vender os trabalhos da produtora. E eu apaixonei. Aí, quando ela saiu da produtora, não era mais em atendimento, eu chamei ela para jantar e a gente nunca mais se largou. E casou e estamos juntos há 20, mais de 20 anos já. Então, acho que não tem nada na minha vida que eu não deva, direto ou indiretamente, a esse mundo do marketing. É uma parte muito importante. Hoje eu acho que a resposta tem uma resposta essencial para tudo, que é a direção de onde o consumidor vai. O marketing vai atrás do consumidor, né? Parece uma resposta fácil, parece uma resposta clichê, mas não é. Eu acho que, se você olhar, por exemplo, hoje o que está acontecendo, eu diria, no curto prazo, a resposta de curto prazo, para mim, mais clara, é que vai para esse mundo do conteúdo, que vai pro mundo pro mundo onde as marcas vão competir pelos segundos da vida do consumidor, por segundos que ele vai decidir, ele ou ela vão decidir tirar, né? Então, de alguma forma, quando você vai contar uma história de uma marca, de um produto, você está competindo, você está tentando convencer o consumidor que aqueles segundos ali, se são 30 ou se são 3 milhões, não importa, mas aqueles segundos da sua história tem que valer o tempo que ele não está dedicando para a próxima série do Netflix, para o jogo de futebol, para o videogame, para a novela, para o tempo com a namorada, para o dever de casa. Tem várias coisas competindo pelo tempo, porque hoje esse mundo on demand, que é tudo on demand, tudo está um botão de distância, um clique de distância, um tap de distância. O controle do tempo do consumidor está na mão deles. Então, você precisa, quando você pensa em retorno sobre investimento, é uma maneira de pensar isso para mim é o seguinte:
quando você pensa sobre retorno de investimento, você tem que pensar sobre dois retornos, sobre dois investimentos. O retorno do dinheiro que a marca está colocando e o retorno sobre o tempo que o consumidor está colocando. O papel da agência é conseguir equilibrar esses dois investimentos para que os dois tenham retorno. Se um tiver e o outro não, você não vai ter uma segunda chance. Ou o cliente vai te mandar embora, ou o consumidor não vai prestar mais atenção. A Academia Brasileira de Marketing é um marco. Eu lembro quando ela foi criada, eu lembro de ver a história e falei assim, isso é muito bacana, porque primeiro a existência em si já faz com que já atribui uma importância que a profissão merece. A profissão a profissão de um modo amplo, de todo o ecossistema de marketing, eu acho que merecia isso, dar uma substância que para quem trabalha nesse meio, fala assim, olha, não, a gente é um segmento, uma indústria importante, com tradição e com pensamento de passado, de presente e de futuro. A existência de uma academia que é isolada das questões, das discussões entre as entidades, isolada das discussões entre as agências, os anunciantes e os grupos com interesses, permite que a gente tenha um espaço que é só para pensar o trabalho, o pensamento, o futuro, de novo, o passado, o presente e o futuro, porque eu acho que não existe futuro se você não tiver uma noção, uma consciência de onde você veio, e o passado não adianta de muita coisa se você não tiver condições de aproveitar isso para o que você vai fazer adiante. Então, a academia, para mim, ela representa esse espaço onde a gente larga as picuinhas, larga as brigas, larga os interesses próprios para poder pensar só o espírito da coisa, que foi, que é e que vai continuar sendo, e o que vem por aí também. Eu acho que esse espaço é o que marca uma indústria madura e uma indústria com orgulho de si mesma. E se o marketing não tiver orgulho de si mesmo, não é marketing, né? Acho que é o primeiro passo. Então, eu estou muito feliz e muito honrado de ter sido convidado, e obrigado ao pessoal da academia, obrigado a todo mundo, e estou aí para o que vocês precisarem.